Oi, muitas coisas mudaram nesse meio tempo. Eu tirei minha foto de perfil porque eu não aguentava mais que ele ficou horroroso. E como não tinha nada pra pôr, deixa lá. Não tenho muito pra enrolar antes de começar o vídeo de verdade, é só falar que o canal voltou, ver o vídeo passado que ficou bem legal, mesmo que não seja de estilo de vídeo que eu geralmente faço. Dá like lá, inscreve-se nesse vídeo aqui também. Tô com algumas ideias de vídeo futuro, então fiquem ligados. Puxa a vinheta! Dibbles é um jogo que eu já falei aqui no canal, por ser um jogo de flash peculiar, que eu jogava na minha infância e que do nada eu me lembrei e decidi revisitar. E no último vídeo eu disse que eu poderia fazer outra parte sobre as continuações de Dibbles e cá estou eu. Mas antes de falar disso, eu só queria esclarecer que eu não odeio Dibbles, mesmo que no vídeo passado eu fale como se fosse uma obra do anticristo, eu não realmente acho isso. Tudo bem que é uma experiência dos games bem mais ou menos, até mesmo pro Flash de 2012, mas se você considerar que muita gente só tinha um PC fudido que só rodava Chrome, até que servia para ocupar um pedaço da sua tarde. Agora, sobre as continuações, eu tenho bastante para reclamar e dessa vez não tem nenhuma desculpa, já que os caras postaram 3 novos jogos em um período de menos de 2 anos sem nenhuma melhora gráfica ou técnica, parecendo muito que eles só queriam ganhar algo em cima da fama do primeiro jogo, mas isso vocês vão perceber logo. Dando uma pequena contextualização, esses 3 outros Dibbles que foram lançados depois do primeiro são um na neve, um no deserto e um no Natal. Mas como eu gosto de chamar esse último, na neve, pra começar tudo eu já vou falando logo da história, porque ela é tão simples e tosca que vocês não estão perdendo nada sabendo ela antes de eu mostrar gameplay. Pra quem não viu o último vídeo, e eu recomendo continuar sem ver, eu vou dar uma breve explicação. O jogo inteiro gira em torno de você passar de puzzles, mandando essas formigas escrotas, que são os Dibbles, fazerem alguma coisa idiota pra se matarem e liberarem o caminho pra quem vai passar. A motivação por isso tudo só é revelada no final, enquanto isso a única informação que você tem é que é por um bem maior, como é dito no subtítulo. Mas quando você zera, aparece a incrível mensagem de que tudo isso era porque o rei estava fazendo uma visita para a mãe dele. E como você trouxe ele são e salvo, ele te agradece e o jogo volta pro menu. É só isso? Infelizmente, a história dos outros jogos não aumenta muito em qualidade. No segundo, o rei faz a putaria toda dele para entregar uma cartinha pro Papai Noel com pedidos incríveis, tipo Xbox e caixa de Jelly Beans. A do terceiro é ainda mais ridícula, porque foi só para comprar um sorvete no meio da bosta do deserto. E a do quarto eu não vou falar agora, porque o melhor a gente deixa pro final, né? Como dá pra ver por essas que eu contei, a história é só pra tapar buraco e dar um motivo do porquê a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Então vamos pro que interessa, que é gameplay. Dibbles 2. A gameplay de todos os Dibbles é bem parecida com a do 1, puzzles em que alguns Dibbles tem que se matar pra passar, e até que tem coisa nova. No 2 mesmo são 4 ações novas, incluindo um aqui, pra ser sincero, me surpreendeu. E eu até tô tentando xingar menos o Dibbles nesse vídeo, mas realmente não é um jogo muito interessante, então não consegui convencer nenhum amigo meu a gravar comigo enquanto eu jogava. Ah não é high quality. Cara, eu não quero ver você jogando Dibbles. Porra, é essa? Tchau. Paulo, Que foi? tchau. Tá, eu vou sair, eu vou gravar sozinho. Por causa disso, a maior parte do tempo eu vou só ficar falando por cima da gameplay, já que minha reação ao vivo não importa. Sendo específico sobre o Dibbles 2, o que teoricamente faz ele ser interessante são as novas ações, já que ele recicla todo o resto do Dibbles 1. O que mais muda na verdade não é nem a gameplay, sim o cenário, já que agora é tudo no tema de neve. Que aliás, dá pra mudar a quantidade que tem, por algum motivo também muda a forma que ela cai, e na verdade é um elemento até que divertido, porque deixa os Dibbles todos melados de coisa branca. As novas ações que são o diferencial da gameplay são preencher, que só tapa esses buracos de gelo no chão, que são a mecânica nova do Dibbles 2, em que se 3 Dibbles passam, o gelo do chão quebra e se mais um passar ele morre. E até que tem um certo aproveitamento, algumas fases você tem que planejar quando os Dibbles vão passar ou não por cima do gelo, mas na maioria das vezes é só algo chato que vai tomar seu tempo. Tem um degrau, que faz o Dibble se comportar como um bloco de cenário, e essa ação é a mais bem explorada, mesmo que às vezes tenham coisas ridículas, tipo essa escada de 10 Dibbles que só serve
serve para encher linguiça, tem várias vezes em que essa característica de bloco é muito bem usada, principalmente em sinergia com escalar. E eu acho que esse é o principal ponto positivo desse jogo, tanto que quando eu descobri que dava para fazer isso, eu fiquei completamente mind-blowing. Me deixou um pouco decepcionado porque esse jogo tinha o potencial de ser um dos grandes nomes do puzzle, mas tá aí virando assunto pro meu canal. No Cobrir, o Dibble se joga no espinho e morre desse jeito bizarro para proteger os outros e é basicamente uma parede situacional. E aproveitando que eu tô falando de morte de Dibbles, por algum motivo no outro vídeo eu dei muita ênfase sobre o sofrimento deles, então nada mais justo que falar que nesse aqui todas as ações resultam em congelamento. Que eu não sei se deixa a morte menos cruel, mas pelo menos deixa ela mais rápida e certeira. A última ação nova que tem no 2 é o estender, que é a mesma coisa que a ponte, mas que só precisa de um lado. O que eu não acho que é uma ideia muito inteligente, porque com isso dá pra simplesmente ter tirado a ponte por completo desse jogo, já que não tem nenhuma fase que explora essa diferença entre os dois, e as que tem são só pra te confundir e fazer reiniciar. E aliás, esse tipo de coisa é completamente a cara desse jogo, já que a maioria das fases você não pode cometer nenhum mínimo erro, exceto deixar alguns de boas morrerem, mas isso não ajuda tanto. Mentira, ajuda sim, mas só no quarto jogo. Uhul! E considerando que você não tem nenhum atalho para pegar as pedras de ação, não dá para colocar enquanto pausa e muitas vezes você precisa esperar um Dibble terminar a ação dele para aí você colocar a pedra, você vai acabar errando toda santa hora. E eu digo isso por experiência própria, porque eu não tava muito afim de jogar e a partir de mais ou menos metade do jogo eu decidi vir um walkthrough, por sinal é da própria Armor Games. E ainda assim eu tinha que tentar umas 4 ou 5 vezes para realmente passar da maioria das fases. Como eu gravei boa parte da gameplay já ficando insano e com sangue no olho pra ver se acabava logo, tiveram vários momentos épicos, então fiquem com ele aí. Nossa, crueldade animal. Eu acho poético que tudo que eles fazem, eles se congelam, mas enquanto eles estão se mexendo não, que significa que você sempre deve se manter à frente. Seguir em frente. Que bosta. If you're Dibbleless, you're maidenless. Paulo Musi jogava Dibbles e ele é corno. Espero que o game design... O que? O que? O que? Já passei da metade, seguindo firme e forte. Concluindo de Bulls 2, não tenho muito mais pra falar, e só de uma questãozinha que me incomodou um pouco na perspectiva de game design, é que o jogo já te entrega todas as ações logo no início, então boa parte do tempo não tem nada de novo, além dos puzzles que vão ficando cada vez mais absurdos, mas que não são o suficiente para dar um sentimento de progresso. Então acaba ficando sem graça rápido. Mas esse vídeo aqui não é papo de nerd não, tá? Não vou ficar falando, ai, esse design está muito ruim, o itemzinho deveria... Ah, chega disso, vamos logo pro 3. Dibbles 3. No Dibbles 3, que além de ter ações novas que, diga-se de passagem, são semi-recicladas do 2, e que as completamente novas não deixam de surpreender, ele também tem elementos no cenário diferentes, tipo bloco de bosta. Bloco de bosta. Esse tal bloco de bosta, que na verdade é uma pedra, faz coisas interessantes. Tem uma ação dedicada só pra ela, que é o remover, e a primeira vez que eu usei, eu achei que o Dibble ia desbloquear uma força sobrenatural e jogar a pedra pra casa do caralho. Mas ele só morre mesmo. Além disso, você pode empurrar a pedra com a explosão e ela também sofre gravidade. Sisteminha completo, show de bola. Isso também me faz pensar de que apesar de ser um jogo tecnicamente ruim, ele é bem programado na verdade, já que os únicos bugs que eu encontrei são daqueles tão absurdos e que são tecnicamente culpa sua dos planetas terem alinhado perfeitamente pra você fazer uma merda desse tipo, que você acaba se divertindo com eles. O Dibbles 3 também tem grandes melhoras de qualidade de vida e a principal é que se você seleciona uma das pedras de ação, você continua com ela selecionada mesmo depois de usar, se você tiver mais, que ajuda muito em fases em que você tem que spamar o mesmo comando. Não é Dibbles 2. Outra coisa legal do Dibbles 3 é que em algumas fases os Dibbles saem de múltiplos lugares diferentes, o que faz com que tenha algumas fases em que os Dibbles de um lugar façam um caminho para os outros que vão sair de outro lugar possam passar.
tipo aquele Sparkle Co-op do Roblox. E outras fases que você tem que ficar com o olho atento nos dois ao mesmo tempo, porque se você errar, vai ter que reiniciar tudo. Ou seja, Dibbles sendo Dibbles. Outra coisa que eu falei antes era que o Dibbles 2 podia simplesmente remover a ponte depois da adição do estender. E foi exatamente isso que o Dibbles 3 fez. Então, outro ponto positivo. Por fim, aqui estariam alguns momentos da hora, mas a parte que mais aconteceu coisa absurda, eu simplesmente esqueci de gravar. E também, no meio tempo entre a gravação do Dibbles 2 e Dibbles 3, meu microfone quebrou e eu não consegui gravar uma reação ao vivo que nem no Dibbles 2. Então, eu vou só descrever o que aconteceu mesmo. O áudio tá uma merda porque eu tô na edição, mas eu só queria dar um adendo de que nessa lista de coisas pra narrar tem uma que é bugs absurdos. E inicialmente eu pensei que era um daqueles bugs que eu meti o Dibble na parede, mas não, eu me lembrei disso só depois, mesmo já tendo revisado e cortado todas as partes que eu falei coisa errada, essa parte passou. E eu me lembrei agora que era alguma coisa tipo o Dibble sair andando e sumia do nada, eu não faço ideia do que realmente era, então provavelmente essa é a primeira Lost Media do canal Paleta. Nessa fase aqui tem algo muito interessante que eu não sei se já acontece antes, mas eu só percebi nessa vez, é que você pode explodir o seu próprio Dibble que tá segurando no Extend. E por algum motivo eu achei isso muito legal a ponto de dedicar alguns segundos do meu vídeo pra isso. Nessa fase aqui, eu acabei prendendo o meu Dibble dentro dessa parte e eu pensei, caramba, eu sou muito idiota. Mas quando eu fui ver a walkthrough, a própria Armor Games também fez isso, então eu pensei, caramba, talvez eu não seja tão idiota assim. Esse eu consegui gravar, mas ainda vou falar por cima, e foi um dos inúmeros momentos que eu simplesmente não consegui passar de fase mesmo vendo a walkthrough, e eu sofri bastante. Tá aí a prova. Terminando de falar sobre o Dibbles 3, eu tenho que dizer que a gameplay é a melhor entre os 4, tanto que eu tentei jogar tudo sem walkthrough, mas quando chegou na metade começou a vir uns negócios muito big brain e eu não tava me divertindo mais. E aí eu lembrei que mesmo que esse seja melhor, ainda é Dibbles. Então fiz o resto tudo com um videozinho da Armor Games. Uma coisa engraçada que eu queria comentar também é que nessas walkthroughs, nos comentários tem uns especialistas que provavelmente são de alguma associação de jogos de estratégia, falando formas de passar das fases perdendo menos Dibbles. E basicamente mostrando na cara da Armor Games, que hosteou o jogo, que eles são os grandes incompetentes noobs. Dibbles 4. Agora deu caralho mesmo. Agora, pra fechar com chave de bosta, nós temos o quarto e último jogo dessa série. Se você não contar o Dibbles Pro Pack, que é só uma versão do primeiro jogo com algumas fases extras. Essa é, na minha opinião, o pior jogo do Dibbles, porque literalmente tudo dele é reciclado e algumas ações são alteradas pra gameplay não ser a mesma de sempre, só que o único problema é que literalmente todas que mudaram foi pra pior. A de cavar passou de ter um efeito sonoro horrível pro Dibbles tacar fogo nele mesmo e tem uma animação que parece que foi feita por outra pessoa, também com um efeito sonoro coerente, mas ainda horrível, além de não ter afetado em nada a gameplay. O bang, que nunca foi um bang jump, virou esse bloquinho que inicialmente eu achei que era um buff, porque funcionava da mesma forma e ainda criava um bloquinho. Mas não, é um puta nerf, porque esse bloco não amortece. Ele é só um bloco normal que serve para dar a continha exata da queda do Dibbles. O pula-pula de decapitação, agora o Dibble vira essa estrutura bizarra e não dá mais para sobreviver a qualquer altura. O que dá pra ver logo nas primeiras fases, porque se eles não tivessem feito isso, dá pra passar só com 2 ações. Então, ao invés de reestruturar a fase para isso não ser possível, eles simplesmente alteraram como o jump funciona. É o game design preguiçoso. Uma coisa que já tinha me irritado, tanto no Dibbles 2 e no Dibbles 3, mas que eu só decidi descarregar todo o meu ódio agora, é que eles adoram fazer puzzles usando o bloco dessa maneira agoniante que o Dibble passa por cima. E eu digo agoniante porque definitivamente esse não é o jeito certo de usar o bloco e eles sabem muito bem disso. Tanto que nem tem como você colocar uma pedra de ação em cima. E se fosse só um puzzle espertinho no meio do jogo todo, tudo bem. Mas existem tantos que é provável que esse jeito idiota tenha sido mais usado que o jeito normal. Como eu mesmo falei, esse Dibble simplesmente não tem nada de novo, então não tem mecânicas novas pra eu falar e por isso eu vou simplesmente falar sobre algumas fases interessantes. A 16 me surpreendeu porque eles inventaram uma maneira muito inteligente de passar, em que você tem que ficar empurrando os presentes e afogando os Dibbles, e é algo que seria bem divertido se eu não tivesse tido que tentar inúmeras vezes só quisesse passar logo. Outra fase que repete isso, mas não é sobre isso que eu quero falar, é a 23, e nela eu simplesmente falhei miseravelmente de passar, mesmo com walkthrough. E é uma grande pena que eu tava sem microfone nessa parte, porque foi uma grande montanha-russa de emoções. Inicialmente eu tava assim. E depois de alguns fracassos eu fui ficando assim.
Quando eu tava quase conseguindo, eu já tava assim. E então, quando eu passei, eu fiquei tão feliz, mas infelizmente minha tristeza voltou rapidinho porque ainda tinham mais 10 fases pra completar. O que eu acho mais absurdo é que depois de você receber uma fase impossível dessa, a logo em seguida é um dos puzzles mais fáceis do jogo inteiro. Na fase 27 eu tava quase tentando concluir normalmente quando isso aconteceu, e eu simplesmente deixei por um bom tempo. E depois eu fiz a fase do jeito certo. Aqui vai um ponto positivo pela criatividade das sequências, não só especificamente pro 4, porque depois do primeiro jogo eles tentaram evitar ao máximo usar o float, para que você tivesse que ser obrigado a afogar os Dibbles de uma forma criativa. Infelizmente eles preferiram repetir coisas bem piores. Outra coisinha que eu percebi é que o Dibbles que fica no cover simplesmente não explode, que provavelmente faz com que você não possa simplesmente passar de algumas fases sem o mínimo esforço. Mas eu acho que seria bem engraçado se o Dibble já todo fudido explodisse. Esse jogo tá me corrompendo. Lembra que eu falei que o sisteminha de múltiplos caminhos do terceiro jogo era divertido? Esquece, porque agora eu acho ele extremamente estúpido. Porque especificamente na fase 31, e na 31 apenas, você é forçado a usar todos os Dibbles de um lado. Então mesmo que você tenha Dibble sobrando e tenha acidentalmente deixado um morrer, você vai ter que reiniciar do mesmo jeito, porque agora eles só vão vir do lado que você não quer. E por fim, depois de passar por inúmeros sofrimentos, nós temos o final absoluto. A recompensa por ter terminado 4 jogos, o quadrinho de história final. O rei finalmente pôde trocar de suéter. Você é uma piranha horrorosa. Sinceramente, eu preferi o final do Xbox. Agora o que me resta falar são das músicas, que são um ponto desnecessariamente forte desses jogos. Cada jogo tem pelo menos uma música e elas são muito boas, mas definitivamente não se encaixam com a premissa, porque elas são extremamente melodramáticas e emocionantes para um jogo ridículo desse. Eu até tinha um certo medo, não medo exatamente, talvez ficava meio triste, sei lá, jogando de Zoom quando eu era pequeno, por causa da foto esquisita do site e principalmente por causa da música, que faz você pensar... Sendo que esse jogo é extremamente bobo e não é tipo uma crítica de como os monarcas tratam meros camponeses e plebeus. A música do terceiro é numa vibe mais, não sei exatamente. E tem duas, aliás, que eu só percebi quando eu tava terminando o jogo e achei muito legal. Elas combinam mais do que as músicas do primeiro e do segundo, mas ainda não tem nada a ver. E no 4, por provavelmente preguiça, a música é Carol of the Bells. Muito criativo. Então, por causa disso tudo que eu falei, na minha opinião, a música que se encaixaria muito melhor é essa. Esse é o fim do vídeo, muito obrigado se você assistiu até o final. Finalmente consegui lançar uma review decente, mesmo que eu quisesse que ela fosse um pouquinho mais longa. Mas é isso, fiquem ligados para os próximos vídeos, deixa o dislike, inscreve-se e compartilha com seus piores inimigos.